Aleluias. Estava aqui no cantinho de oração. Essa hora é a hora que passou aqui o período de oração. E esse é o meu canto de oração. E passei aqui para dar um alô aos meus irmãos e amigos do Facebook. Todos que vão estar vendo esse vídeo. Eu queria falar de uma coisa muito interessante. A ansiedade, eu acredito que tem tanta gente ansioso por aí. Ansioso por não ter conseguido trabalho. Ansioso por não conseguir avançar na vida, nas coisas da vida. E eu não sei se nessa hora você está tão ansioso aí que está dando sede, vontade de beber, vontade de desistir. Tem gente com vontade de morrer, gente com vontade de desistir da vida. A ansiedade, ela tem levado a pessoa ao desespero, à loucura. E alguns já dizem que a ansiedade é o mal do século, né? O mal do século. Mas Jesus nos ensinou como lidar com a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que vem e vai constantemente. E eu acredito que você pode compartilhar isso comigo. Porque a ansiedade é uma coisa que está pegando todo mundo pelo pé. A ansiedade, ela é gerada por alguma coisa que às vezes a pessoa fica na expectativa, né? E ela começa a atrapalhar a vida da pessoa. E nessa hora da tarde aqui, quase 1h da tarde, eu passei aqui para falar para você que está ansioso demais. A ansiedade dá vontade de beber, outros dá vontade de comer, outros dá uma sede violenta. Mas como cuidar disso? Como cuidar da ansiedade? Como se livrar da ansiedade? Como se libertar dessa ansiedade? E existe, como a Bíblia nos ensina, existe como fazer isso. Como fazer isso? Existe sim. É um treinamento mental. A ansiedade, ela é gerada dentro da nossa mente. O medo é gerado dentro de nós. E nós precisamos aqui batalhar contra essa questão. E eu quero falar com pessoas que estão aí ansiosas, muito ansiosas. Eu vou dar uma dica aqui importante de 1 Pedro capítulo 5. Você pode ler todo o capítulo e você vai descobrir como lutar contra a ansiedade. Como lutar contra essa situação que tem matado as pessoas, tem dado problema de saúde. Tem pessoas que pensam que está até com problema no coração, pontadas, acelera o coração, deixa a pessoa nervosa, fica um tremelique nas mãos, fica daqui para ali mudando de lugar constantemente. Não pode ouvir nem mesmo ruído de alguma coisa que já está nervoso. Pessoa ansiosa, ela fica nervosa. Talvez você esteja ansioso aí por causa do trabalho, por causa da pressão do trabalho. Talvez você esteja ansioso porque está esperando uma resposta do trabalho, que está precisando de um emprego urgente para ontem, para o mês passado, e a coisa não está acontecendo e você começa a ficar nervoso com isso, né? Então a ansiedade é uma coisa muito perigosa, ela adoece o ser humano, ela dá problemas de saúde. A maioria das pessoas hoje doentes estão exatamente porque estão frustradas, estão ansiosas demais. E o pior, a ansiedade, ela pode levar você a vir a ter depressão, Vou dar um passo para vocês entenderem. A depressão, ela é os sintomas da opressão. A opressão, ela é o sintoma da possessão. É nesse nível que as pessoas se matam, né? E quer dizer também que a pessoa que deseja se matar, por exemplo, a pessoa que deseja se matar, talvez você seja uma pessoa que esteja vendo isso. Eu desejei me matar um dia, eu queria morrer, eu queria desistir. Você nunca pensou em morrer. Você nunca quis matar a sua vida. A pessoa que tenta fazer isso é porque ela quer desistir, ela quer resolver o problema. E acredita essa pessoa que se matando, ela resolve o problema, e não resolve. Você tem um potencial grande dentro de você, que é a capacidade de resolver qualquer problema. O ser humano tem um dispositivo dentro dele tão grande,
uma capacidade impressionante de resolver a vida por completo. Primeiro, vamos pensar comigo. Primeiro você foi criado para dominar. Dominar. Quando lá em Gênesis fala sobre isso, que o homem nasceu para dominar. O homem nasceu para dominar. Todo homem nasceu, todo homem, toda mulher, o ser humano nasceu para dominar. A vida dele foi feita para isso. Dominar o céu, a terra, o mar, tudo foi feito para dominar. Quando você vê pessoas ansiosas porque está sendo dominada por causa de uma folha, por causa de um suco de uva, por causa de algo fermentado, algo que a natureza deixou aí, foi criado e foi feito pelo homem, e o homem passou a ser dominado pelas coisas em vez de dominar. Um dos frutos do Espírito Santo é que a gente deve dominar a si próprio, o domínio próprio. Então é um dos frutos do Espírito Santo. Então eu estou falando da ansiedade. Como um líder de uma igreja, a gente sofre muito ataque de ansiedade. Só que eu aprendi, meu amigo, aprendi a me defender disso. Ela vem, todos os dias vem a ansiedade pra gente. Tem gente que está tão ansioso, que fica a expectativa a mil, o coração. Tem gente que não deixa a mente mais dormir. Tem gente que para dormir é usado remédios para amortecer a carne, o corpo, para poder dormir, porque a mente trabalha. Imagine a mente trabalhando 24 horas, você vai enlouquecer. Então eu quero trazer aqui uma dica importante, que eu faço isso. Eu faço isso todos os dias. Eu vejo pessoas desesperadamente enlouquecidas. Irmão, não fique ansioso. Isso, mas como é que eu faço para não ficar ansioso, meu amigo? Num mundo desse, simples. Usa a tua capacidade para dentro de você. Não coloca a sua expectativa nas coisas. Não coloca a sua expectativa em pessoas. Tira o coração de achar... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se você ajuda uma pessoa, qual é a expectativa de você? De que essa pessoa vai te ajudar. Essa é a expectativa. Eu vou ajudar essa pessoa para que ela possa me ajudar. Mas na frente, quem sabe? Talvez você não pense dessa forma. Mas quando essa pessoa começa a se dar bem, e ela começa a ter as coisas, o que acontece? Você pensa que pode pedir algo, que ela deveria ser grata, né? As pessoas não vivem hoje dizendo, poxa, fulano foi ingrato, fulano foi ingrato. Fala tanto de ingratidão, uma hora eu vou trazer uma mensagem sobre essa. Mas eu quero falar sobre a ansiedade. A ansiedade é vista pelas pessoas aí como o mal do século. E verdade, tem deixado as pessoas deprimidas, tem deixado as pessoas desanimadas, tristes, né? E a ansiedade é a porta para a depressão, né? O que leva à ansiedade? A expectativa leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão, a depressão leva à opressão, a opressão leva à possessão. Então são passos importantes para você entender. Se você já está na ansiedade, então você está dentro de uma expectativa. Expectativa no casamento, expectativa no trabalho, expectativa para ter um trabalho, expectativa para construir, para viajar, expectativa para esperar algo. A expectativa até na fila do dentista, meu Deus, será que vai doer? A expectativa em tudo quanto é lugar na sua mente. Você deve controlar a expectativa. Se você controlar a expectativa com palavras como aquilo que Jesus nos ensinou, que é Ele que cuida de nós, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele é que cuida de nós. Quando você começa a acreditar que Deus ele está no controle das coisas, que as pessoas falam isso, Deus está no controle das coisas, mas a pessoa não parou para deixar Ele controlar as coisas. As pessoas não parou para dizer assim, fica com Deus aí, deixa Deus controlar. Não, você quer resolver as coisas. Então, tem coisa, meu amigo, que só Deus resolve. Então, como é que eu vou ficar ansioso para pagar uma conta que eu não tenho dinheiro para pagar? Não adianta eu ficar ansioso para pagar essa conta. Eu tenho que procurar usar a minha mente para pensar. E se caso eu estiver diante de Deus, eu pedir a Deus a direção de como vou fazer para fazer isso, para resolver esse assunto. A ansiedade é assim. Ela te leva a fazer a fazer uma expectativa. Então, eu tenho que me preocupar
com coisas que eu posso resolver. E aquilo que eu não posso resolver, eu não vou me preocupar. E como fazer isso? Bom, eu vou começar a entender que aqui, botar na minha mente, abrir uma janela no meu coração e dizer assim, isso eu não posso resolver agora. Isso eu não posso mexer com isso agora. Então eu não vou criar uma expectativa em cima daquilo que eu não posso fazer. Eu vou sempre criar uma expectativa, sim, naquilo que dá conta de fazer, que aquilo não vai gerar ansiedade, eu tenho uma capacidade para fazer aquilo. Amém? Então, você deve estar ansioso porque você está na expectativa de alguma coisa. Descansa. A Bíblia diz que aquele que descansa no Senhor, né, aquele que fica descansado, aquele que espera o Senhor reagir naquilo que eu não posso. Claro que se você pode resolver, você tem que resolver. Agora, se você pode resolver, por que você está ansioso? A ansiedade, ela está sempre naquilo que as pessoas não podem resolver. Você não pode resolver isso. E por que eu estou preocupado com isso? Porque eu estou colocando minha expectativa com isso. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou me torturar antes da coisa acontecer. Quer dizer, antes das coisas acontecer, a pessoa já se morreu, já se torturou, já abandonou às vezes até a própria vida por causa de uma coisa que não aconteceu. Ou que vai acontecer. Mas você não sabe de certeza. Então não fique expectativa disso, meu amigo. E eu estou aqui para passar para isso. Deixa a ansiedade para lá. Como fazer? Comece a pensar nas coisas boas que Deus fez na sua vida, que aconteceu na sua vida. Comece a acreditar que aquele que resolveu no passado vai resolver hoje também. Comece a entender isso. Comece a ter paz para dormir. A gente começa a observar, meu amigo, que as pessoas estão enlouquecidas. O desespero. Quanta gente não tem tanta conta para pagar agora? Em vez de pedir a Deus uma sabedoria e inteligência de como ganhar mais dinheiro, de como cuidar daquilo, está desesperado. Meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. Se você está dizendo que consegue, claro que você não vai conseguir. Claro que você não vai dar conta. Mas se você começar a botar na sua cabeça, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí você vai conseguir. Você começar a ter uma expectativa da vida diante de Deus. E assim, eu posso. Por que eu posso? Porque Deus me fortalece. Então aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu não consigo, Ele consegue. Aquilo que eu não vou avançar, Ele avança. Então você começa a botar Deus junto contigo. Você começa a ter uma luta e vai guerrear as guerras com Ele. E se você começar a andar com Ele, então você pode andar no vale da sombra da morte, como disse o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Você começa a usar a palavra de Deus para te garantir que a ansiedade não vai tomar de conta de você. Para garantir que a ansiedade não vai amarrar a sua vida. Para garantir que você não vai ser destruído por isso. Use a palavra do Senhor no seu coração. Começa a citar ela. Começa a dizer, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando tudo. Começa a citar ela. Em vez de você falar, eu não consigo, não tem jeito, não tem como, eu não posso, eu vou morrer esse ano, eu vou desaparecer, eu acho que eu vou quebrar a empresa esse ano. Diga, Deus, Ele pode tudo. Você começa a profetizar, começa a usar a sua boca para profetizar. Nós estamos nesse período agora na igreja. Na verdade, nós estamos no ano profético, né? E você começa a profetizar. Eu tenho observado que as pessoas têm facilidade de profetizar negativo. E isso é que gera ansiedade. Porque você começa a não acreditar que Deus pode fazer. E Deus pode fazer. Deus pode mudar a sua história. Mas a partir de você. Não há um homem de Deus, uma mulher de Deus que possa mudar a sua história. Mas você pode mudar, porque você nasceu para dominar, nasceu para crescer, nasceu para ser grande, nasceu para desenvolver. Todo mundo tem lutas, e eu vou te garantir, vai ter lutas o ano todo. Mas sabe quem vai vencer? Quem ficar na palavra do Senhor. Pessoas vão levantar e vão cair, mas aqueles que confiar no Senhor serão como os montes de Sião, que permanece firme para sempre. Tem pessoas firmadas em oração dos outros. Você deve ter a sua própria oração. Você deve aprender a ir para a igreja, aprender a ter a própria oração, a tua própria força para poder vencer na vida.
Amém? A ansiedade acaba na hora que você coloca Deus acima de tudo. Saber que Ele tem poder para resolver tudo. A ansiedade acaba na hora que você diz, Deus, agora é contigo. E aí você vai dormir e você vai se confortar e vai dormir tranquilo porque Deus está fazendo a obra por você. Mas quando isso? Quando eu acreditar de verdade. O que é fé? Fé é uma certeza no nosso coração. Olha, a fé é uma certeza de que aquilo que ainda nem existe, de fato existe. A fé existe para nos dizer que, para nos dar certeza no coração. Eu tenho certeza da minha vitória. Ah, mas ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza. A certeza é tão grande de que eu vou vencer em tudo, que eu não tenho dúvida disso. E à medida que eu não tenho dúvida, eu não fico ansioso, eu fico tranquilo. Você tem certeza de que a noite vem? Por que você não fica preparado? Ah, meu Deus, logo vai ficar de noite, vai ficar de noite. Porque você não tem dúvida disso. Então você tem que começar a entender o seguinte: não vou ficar ansioso mais. A minha vida está na direção do Senhor. A Bíblia diz que o homem, Deus confirma os passos de um homem bom. Então, quando você começa a deixar Deus confirmar os passos, andar contigo na direção, irmão, é certeza, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agora, pessoas que dependem dos outros demais. Isso, por que eu vou na igreja? Para aprender a ter uma intimidade com Deus. Por que eu vou na igreja? Para ter uma intimidade com Ele. Uma intimidade profunda. Onde quando eu começar a buscar essa intimidade, eu vou sentir que Ele está comigo em todas as lutas da vida, em todas as dificuldades. Por isso que eu vou buscar essa intimidade. Por quê? Para poder ter essa força que eu preciso, poder ter essa coragem, eu não ficar vivendo pelo que os outros dizem. Eu não vou viver pelo que os outros dizem. Eu vou viver pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu sou filho, que você é filha. Pronto, então creia nisso, tenha essa fé, Bispo, como é que eu vou vencer as lutas? Lutando. Como é que um soldado vence luta se ele não está? Lutando, mas lutando com Deus, junto com Deus. Nessa batalha você vai chamar Deus para entrar contigo. Pronto, a vitória está garantida, por quê? Porque você sabe com quem está contigo. Paulo dizia assim, eu sei em quem eu tenho crido, Paulo dizia assim, eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dizer isso? Então, se você crê nisso, acabou a depressão. Acabou a ansiedade. Acabou tudo. Por quê? Porque você crê nele. Você sabe o que ele vai fazer. Sabe que as mudanças vão acontecer. A sua vida, ela depende de você mesmo. Depende de você mesmo. O ser humano nasceu tão grande, tão poderoso, tão impressionante, que foi feito à imagem do Senhor. Quando Deus fez o homem, Ele fez com a imagem de Deus, a imagem dele, a imagem e semelhança. Ele criou, quando Ele mandou seu Filho amado na terra, Ele vê a imagem e semelhanças nossas. Ele estava parecido com nós, tinha as mesmas aparências. Porém, Ele tinha outras coisas que nós não temos. Ele tinha certeza de que seu Pai está no céu. A gente precisa ser igual a Jesus, parecido com Ele, e também ter a mesma certeza que ele tinha. O Pai está no céu. O nosso Pai está no céu. O meu Pai está no céu. O nosso Pai está no céu. Você acreditar. Então, tudo que você vai fazer, o nosso Pai está de olho, está vendo. Se ele perceber que você vai se machucar, ele não vai permitir. Aí você fica ansioso por uma coisa que não está dando certo. Vai que é o nosso Pai dizendo, não, meu filho, tu não está pronto para isso, tu não vai para esse lado, não vai dar certo. E você, não, mas eu quero é isso aqui. Então você fica como um menino chorão, teimando para fazer algo que Deus está dizendo, não é para fazer. Aí dá errado, aí o que acontece? Você diz, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque você se meteu numa coisa que não era para fazer. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Bispo, eu errei, eu falhei. Poxa, essas coisas contribuíram para tu aprender? Então, amém. Agora acerte, faça a coisa certa. Amém? Deus pode tirar todo o peso da nossa vida. Desde quando a gente diz assim, não quero mais esse peso. Então o que ele fala em 1 Pedro 5,7? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Pronto, eu vou tirar tudo e vou jogar para Deus. Acabou. E vou crer nisso.
E vou crer que a coisa vai acontecer do jeito que ele disse que é para acontecer. Amém? Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: você pode muito mais do que, de que você pensa. Você é muito maior do que você pensa. Você é grande, você é feito com um ser humano com uma capacidade incrivelmente grande. Por isso, não desista da vida. Não fique na expectativa em seres humanos, a expectativa nisso, a expectativa naquilo. Tenha a expectativa direcionada para o lado certo, para Deus. Leva a sua expectativa para Ele, porque Ele pode fazer tudo na nossa vida. Amém? Então as pessoas estão desesperadas, mas não querem lutar. Algumas pessoas estão aí desanimadas, ansiosa, depressiva e tal. Não, bata a poeira agora, meu irmão, levanta e vamos para a guerra. Você só vai vencer se lutar. Deus, ele vai auxiliar você nessa batalha. Na hora que você não pode passar, ele vai e vai você passar. Moisés saiu do Egito e foi para Canaã, mas Deus mandou ele ir pelo lugar que tinha um marzão na frente. Qual é o ensinamento aí, pessoal? O ensinamento é que quando ele ia andando, ele ia na direção de Deus e andava nas suas forças. Quando chegou na frente do Mar Vermelho, Deus estava dizendo assim: agora vai ter momentos na tua vida que é eu que vou fazer você passar. Talvez eu estou falando com pessoas que dizem: bispo, agora será que chegou o momento? Não, se você não está dando conta de avançar, é porque esse momento aí é de Deus. Esse momento é do Senhor. É Ele que pode fazer isso na sua vida. Então o que eu faço nessas horas? Eu espero a direção dele. Não adianta ficar ansioso. Não adianta eu estribuchar, passar mal. Não, eu tenho que esperar ele dizer assim: faça dessa forma. Em vez de você ficar desesperado, vá para Deus e diz: Senhor, como eu faço para passar isso? É assim que acontece na nossa vida, do mesmo jeito. Moisés vai tirar o povo do Egito. O povo não podia sair. A coisa tinha que ser guiada por Deus. Então ele usa um homem chamado Moisés. Moisés leva o povo para ir para o deserto. Lá na caminhada encontra o Mar Vermelho. Lá o homem não pode fazer, é Deus que pode fazer. Então ele abre o mar. Então há horas que o homem pode te ajudar, há horas que só Deus pode fazer. Mas lembrando, em todos esse processo, você tem que aprender a passar. Você tem que seguir a direção de Deus. Amém? Então, Deus, ele está pronto para nos abençoar, sempre teve. Mas nós estamos, às vezes, ansiosos, estamos ficados sem direção, porque não prestamos atenção nessa situação. Amém? Deus lhe fez grande, fez maravilhosamente grande para dominar. Domine a depressão. Domine agora a ansiedade. Domine essa luta. Domine essas coisas. Deus te chamou para isso. Agora, como é que eu domino isso? Busca a direção daquele que te chamou. Só Ele pode te dar essa direção. Eu estou aqui no canto de oração nessa hora. Terminei de fazer as orações e outra mais, que é meu cantinho aqui. Aqui bem isolado, onde a gente ora pelos irmãos e pedindo para Deus abençoar esse ano. E pedindo para que possa também, aqueles que congregam comigo em especial, sejam próximos, sejam abençoados. Tenha essa direção. Domingo agora a nossa ceia. Vai ter uma palavra muito forte, porque é ano profético. Ano profético, bispo, é ano profético para quem crê. Eu profetizo esse ano. Eu vou começar a profetizar. Esse ano eu profetizo que será abençoado na minha vida, na vida daqueles que estão comigo, naquela vida que crê. Ah, mas esse ano é ano de tribulância. Tribulância para quem crê na tribulação. Eu creio na bênção, na profecia de que Deus vai fazer o melhor para nós. Você precisa ler o Apocalipse, para você ver que tem um povo sempre separado no meio da tribulação. Então, quer dizer, a gente precisa mudar os pensamentos. Arranca da sua vida a ansiedade, porque é Jesus que cuida de nós. Amém? Seja abençoado nessa linda tarde, e Jesus possa trazer a paz ao seu coração, e que você possa buscar Deus para adorar, para dizer: obrigado, Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu quero sentir essa tua presença, eu não quero mais morar com a ansiedade, eu não quero ficar enlouquecido, eu quero buscar a tua paz. E ele diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. No mundo tereis aflições, mas nele você tem paz.
Então a ansiedade não tem lugar no meu coração, porque Jesus está comigo. Jesus está contigo. Crê nisso, amém? Seja abençoado nessa tarde. Que Jesus possa te fortalecer dia após dia nessa batalha. E se Ele estiver contigo, a vitória é certa. Pelo sangue